Para que forte crente. Coisa gripe. E agora vai cantar? Vou cantar não. Muito obrigado. Bom, quebrando um pouco o protocolo nosso aqui, aproveitando esse momento de alegria, eu vou lembrar uma frase de uma pessoa muito especial para todos nós brasileiros, que hoje está voltando à parte espiritual e que traz justamente isso que nós vimos aqui. Tem uma frase conhecida que está nas redes sociais, né, que ele sempre procurava trazer. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Deixou seu legado de alegria para tantas famílias, para tantas pessoas. Possamos fazer também a nossa parte, aquilo que nos cabe. Estamos na 27ª Semana Espírita de Guarujá e Bertioga, o tema 160 anos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Luz em Nossas Vidas. Terceira obra da codificação espírita. O Evangelho foi publicado pela primeira vez na França em 1864. Longe de pretender criar uma Bíblia espírita ou mesmo de objetivar uma reinterpretação espírita deste livro sagrado, Kardec se empenha em extrair dos evangelhos princípios de ética, de ordem ético-moral, universais, e em demonstrar sua consonância com aqueles defendidos pelo Espiritismo. Para proferir a prece de abertura de hoje, representando a casa Fé e Amor, vamos chamar Roberto Silvino. Eu sou velhinho. Obrigado, pai. Querido e amado Jesus, Pai amantíssimo, Espíritos amigos, obrigado, Senhor, pela honrosa oportunidade que é nos oferecida esta noite, de poder dirigir a Ti, Pai, esta prece. E recordando o Mestre Jesus, quando Tu caminhavas entre nós, quando andavas pelas ruas de Jerusalém, levantando o paralítico, dando vista aos cegos, dando disciplina. Tu sempre tinha uma palavra amiga a todos aqueles que Te buscavam. Tu sempre disse: vai e não pequeis mais ou pronunciares, a tua fé te curou. Ah, Mestre querido, quando falaste em fé, é para nós compreendermos cada vez mais o sentido profundo desta palavra, Senhor. Quando disseste aos teus discípulos, a força que a fé traz para cada um, quando assim buscar, confiando no Pai, confiando nele, em Jesus e nos amigos queridos, que sempre estão prontos a nos ajudar. Por isso, Mestre Jesus, o sentido profundo da palavra fé nos faz lembrarmos, Mestre Jesus, quando teus discípulos perguntaram: por que, Senhor,
Nós não tivemos condições de curar essa criança e que tu os curaste, mestre. E Jesus apenas respondeu e disse: pela vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias a esta montanha: retira-te daqui para ali, e isso aconteceu. E nós ficamos a pensar, como nós ainda estamos distanciados do caminho de Jesus. Como nos falta ainda essa fé maior dentro de nós, para alcançar os objetivos que tanto desejamos. Mas queremos nessa noite, Senhor, pedir que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, envolva todos nós que aqui nos encontramos. Ao orador dessa noite, nosso irmão, que ele possa ser amparado e protegido por ti, Senhor, para que ele possa transmitir a nós tudo aquilo que ele deseja. Obrigado, Mestre. Obrigado, Pai. Obrigado, Espíritos amigos, por esta oportunidade dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E este Evangelho é a luz, sim, nossas vidas. Vamos buscar esta forma de analisar e sentir cada vez mais a paz interior dentro de nós. E pedimos permissão para iniciarmos esta parte, onde o nosso querido irmão Álvaro irá fazer a sua promissão. Que o Mestre Jesus nos envolva, que os bons amigos espirituais nos auxiliem e possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Liberta-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Para me ajuda que eu sou velho, 88 anos. Lógico. Obrigado, Deus. Aqui já deu. Obrigado. Sabedoria para todos nós, né? 88 anos. Trazendo essa prece tão linda para nós. Álvaro Mordecai, expositor espírita, estudioso da doutrina, do Evangelho e do Antigo Testamento. Fala com fluência o hebraico, entre outras línguas. Obteve anos de preparo e estudos das leis e costumes judaicos, morando em Israel, estudando em Yeshivá, escola rabínica. Busca expor a união dos conhecimentos de interpretação dos textos bíblicos, associando a sabedoria do povo judeu junto ao Evangelho, sempre à luz da doutrina espírita. Realiza palestras e conferências espíritas por todo o Brasil e no exterior. É médium facilitador na série De Moisés a Kardec, realizada pelo IGESE, junto a Jorge Elahá e o professor Severino Celestino, além de outras séries de estudos espíritas. Fundador e coordenador de diversos grupos de estudos espíritas em São Paulo e na Bahia, onde residiu, e é fundador do Grupo Espírita Cisco de Luz, em São Paulo. Possamos receber o nosso amigo com uma salva de palmas.
Será que tá bom? Tá ok? Pronto. Boa noite a todos. Uma alegria imensa nos encontrarmos aqui. Em nome de todos aqueles que trabalham na organização e para a realização desse evento, nós deixamos a nossa gratidão a todos vocês que vieram prestigiar essas 4 horas de palestra que eu vou fazer. Brincadeira, eu não vou passar de 3 hoje. Nós queríamos agradecer a Teca, a música. Nós sempre nos recordamos que Maria de Nazaré, quando desencarna na cidade de Éfesos, ela se direciona às catacumbas, ela vai especificamente aonde estavam presos tantos daqueles cristãos, para que no cárcere marmentino inspirasse as canções e a música para que alegrassem os seus corações para o martírio. Então nós nos recordamos que Emmanuel também nos traz isso no livro Há 2000 anos, no livro 50 anos depois, com o sacrifício de Nestório, e nós encontramos na música um caminho para a elevação. E Teca, fica por você, porque competir com a sua voz ficou difícil. Nós somos muito gratos por essa oportunidade. Então, nós retornamos ao ano de 1865, quando a cidade de Paris vivia um dos invernos mais rigorosos daqueles tempos, e nós encontrávamos todas as árvores cobertas com muita neve. Ouvia-se em todos os lugares o crepidar nas lareiras a aquecer os lares, mas nós encontrávamos a dificuldade e a escassez do carvão. Naqueles dias, ficava bastante difícil para os trabalhadores mais simples, para os trabalhadores mais empobrecidos, conquistarem a condição de comprar o carvão para aquecer os seus lares. Nós encontrávamos uma determinada ambiguidade. Por um lado, os salões se estendiam repletos de artes, publicações científicas, nós encontrávamos todas as exposições musicais, nós encontrávamos a cultura bastante latente, com o intelectualismo totalmente descoberto na cidade de Paris. E, por outro lado, a dificuldade de todos aqueles trabalhadores mais pobres. E entre esses trabalhadores existia um homem de nome Jean-Pierre. E Jean-Pierre, ele havia recebido o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele se encantou com aquela obra, mas os dias eram muito difíceis. Ele procurava esperança. E ele assim pensou: apenas o homem que assim escrevera essa obra poderia obter as condições de não me negar auxílio nesse inverno tão difícil, onde a fome abatia o seu lar. Ele se direciona ao centro da cidade de Paris, ele vai caminhando por longas e longas horas, quando então bate à porta da casa de Sr. Allan Kardec. Allan Kardec abre a porta de sua casa quando ele vê aquele homem em dificuldades e no momento, pela fraqueza do frio e da fome, ele deixa cair o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec olha assim sobre o chão e vê os grifados vermelhos com algumas anotações. Ele convida aquele homem para adentrar ao seu lar, e Allan Kardec, na sua condição moral e na sua proposta de transformação do mundo, através do exemplo e da iluminação intelectual, acolhe aquele homem por aquela noite. Oferece jantar, passa horas e horas discutindo aqueles trechos que estavam grifados. Aquele homem dorme em sua casa, pois o frio já era demasiado e todos se recolhiam bastante cedo por conta da dificuldade do frio. E ele, então, na manhã seguinte, recebendo algumas roupas, recebendo todo o entusiasmo, onde Allan Kardec escreve uma carta de próprio punho, com a sua indicação, para que ele conseguisse um trabalho
Nós então vemos aquele homem partindo pela manhã e após algum tempo de caminhada, coloca a mão nos seus bolsos e ele sente 2 moedas. Quando ele tira 2 moedas de ouro, ele pensa que deveriam ser de Allan Kardec, que lhe dera aquele casaco. Ele retorna até a casa do senhor Allan Kardec, bate na porta e diz: Senhor, eu encontrei aqui 2 moedas que não me pertencem. Aquelas 2 moedas de ouro eram suficientes para que ele pudesse se sustentar, alimentando a sua família por praticamente um mês. E Allan Kardec toma de sua mão, pede que pudesse vê-las, e quando vê as moedas diz: não, não são minhas. Mas se estão no casaco que te dei, é porque te pertencem. Senhor, mas isso deve ser um milagre. E naquele momento, Allan Kardec tome ela e leve. Ele segue bastante entusiasmado com toda a conversa, com todas as instruções, e agora com a possibilidade de alimentar a sua família com mais facilidade. Ele se recorda da parábola dos talentos. E sob a ordenança do Cristo aos nossos corações para que multiplicássemos os talentos, as moedas ali depositadas. Ele então troca as moedas por moedas de menor valor. E aquelas moedas de menor valor, ele inicia um pequeno negócio e distribui outra parte aos mais necessitados. Ele se lembra que diante dos tempos de calamidade, os corações dos homens se comovem de todas as formas, mas mesmo com toda a comoção, os infortúnios ocultos permanecem por tantas vezes tão próximos e sem que nós os enxerguemos. Ele, então, recebendo aquela dádiva, aquela bênção, se torna um comerciante rapidamente, abre uma pequena indústria, multiplica aqueles talentos, mas nunca se esquecendo de auxiliar mediante aos infortúnios ocultos. Ele viveu e encontrou a bondade no coração de Allan Kardec. E ele então se propôs a dedicar a divulgação, a sua vida à divulgação da doutrina espírita e a realizar a assistência a esses infortúnios. Ele diz que não tinha as mãos tão ligeiras quanto de Allan Kardec, que colocou aquelas moedas sem que ele percebesse. E ele permanecia nas periferias da Paris e assim realizando ocultamente a caridade, ele um dia foi descoberto. Mas ele não teria uma longevidade no corpo físico tão presente. Desencarna cerca de 2 anos e meio após aquele evento. E ele se manifesta na reunião mediúnica da Sociedade Espírita Parisiense e conta sobre um homem que transformara a sua vida e que realizara toda a caridade possível de maneira oculta, para que ninguém viesse a saber, mas ele estava lá para contar a sua história. Jean-Pierre conta sobre o anjo Allan Kardec, que transforma a sua vida não apenas pela sua obra, mas também pelo seu exemplo de caridade. Essa história foi psicografada pelo médium Abel Sidney. E nós não tínhamos nenhum contato com essa história há algumas semanas atrás, quando nós estávamos na nossa casa espírita, no Grupo Espírita Cisco de Luz, numa reunião mediúnica de pesquisa mediúnica, voltada para as pesquisas das mediunidades do Livro dos Médiuns, e manifesta-se então um espírito e ele traz uma série de informações sobre o trabalho, dá toda uma coordenação. As pessoas que estavam na sala faziam-lhe perguntas que ele respondia imediatamente, via pensamento, perguntavam e ele respondia as perguntas. Não havia um tempo de pronunciar as palavras. E o espírito, assim, se manifestava, contando. Ao final, Jean-Pierre de la Prata. E eu não falo francês. Falei da Prata, do Prado, não sei como que se pronuncia esse nome, mas ele está me dizendo esse nome após a comunicação. E eu fiquei um tanto quanto intrigado. E como é uma reunião de pesquisa mediúnica voltada à experimentação, como confere o Livro dos Médiuns, uma das propostas de reunião mediúnica,
Eu fiquei bastante intrigado e, junto com outros integrantes da reunião, fomos pesquisar. E não encontrei muita coisa. Achei um botânico, achei um artista plástico, mas eu não tinha certeza absoluta de como se escrevia aquele nome. E então, um de nossos companheiros, o Victor, escreve Jean-Pierre Espiritismo. E aparece a publicação na revista O Clarim, contando essa história. Quando ele me leva à revista e eu começo a ler, sinto todos os fluidos da aproximação de um espírito benfeitor. E eu fico bastante intrigado com aquele momento. E eu falei, meu Deus, será que é o Jean-Pierre? Falei, não deve ser. Na segunda, quando me sentei para preparar essa palestra, de 4 horas, fiquei até quinta, eu abri o texto, a publicação, e lá estava a Bel Sidney e o seu e-mail. Enviei um e-mail, procurei o seu nome no Instagram, encontrei o médium de Rondônia. Temos todos aqui um grande amigo, palestrante de Rondônia, que tem feito um trabalho que tem encantado aos nossos corações, Jorge Elahá. E então mandei uma mensagem, Elahāzinho, conhece esse médium? Falou, há 40 anos. Falei, que maravilha, me passa o telefone dele. Falei, aconteceu isso, quero conversar com ele. Liguei para o médium, falou, Álvaro, acabei de responder seu e-mail. Eu falei, mas eu prefiro conversar, se você não se importar. Falei, como você recebeu essa mensagem? Falou, olha, Álvaro, eu tenho a psicografia intuitiva, recebi, deixei guardado, havia esquecido. Mandei para o Clarim, eles publicaram. Enviei ao Richard Simonetti, à época. Ele me escreveu uma carta sobre a mensagem, eu tenho ela aqui, posso te mandar. Eu falei, e o que ele conta que gostaria de ter escrito esse livro? Com as histórias de Allan Kardec, com os contos de Allan Kardec. E que estava bastante satisfeito com aquilo. Eu falei, que bacana, mas você já encontrou algum outro médium que te falou sobre esse espírito? Ele falou, não, você é o primeiro que me procura. Eu falei, bom, eu também não posso afirmar que é o espírito que se manifestou, a razão de eu estar te ligando é essa. Eu falei, mas você não sabe o sobrenome? Ele falou, não. Eu falei, Jean-Pierre de la Plata. Ele falou, Álvaro, de la Plata em espanhol. Ele está falando das moedas. Ele intitulou Jean-Pierre das moedas. Eu falei, mas vamos com calma. Precisamos da universalidade das informações. Se algum outro médium te procurar, fico à disposição com o meu celular, com o meu e-mail. Qualquer coisa é só procurar o nosso amigo, que a gente estará em contato. Isso era segunda-feira, 10h20 da manhã. Quando chega quase 10 horas da noite, 8 mensagens dele. Quando eu ligo, Álvaro, uma médium da Argentina me procurou hoje e mandou os áudios dela, contando. Apareceu um espírito na nossa reunião, se apresentou a mim como Jean-Pierre, mostrou o mapa do Brasil, dentro dele o mapa da França, dentro do mapa da França o rosto de Allan Kardec e você sorrindo, Abel. O Abel é o médium. E Jean-Pierre olhava para mim e indicava aquela mensagem. Eu pedi ao dirigente se eu poderia te contactar. Ele disse que não tinha contato nenhum com aquela médium, que certa vez ela, anos anteriores, havia escrito para ele, questionando uma palestra, uma dúvida sobre uma palestra. E ali, assim, então, ela atende o telefone e envia o WhatsApp. Faz algum sentido para você? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas nós ficamos bastante entusiasmados para trazer esse conto, que sem sombra de dúvidas não fere em absolutamente nada a doutrina espírita e vem nos trazer apenas a condição moral de Allan Kardec e o valor de transformação do Evangelho segundo o Espiritismo em suas palavras. Emmanuel, quando nos fala sobre fé e caridade no livro Escrínio de Luz, ele traz o entusiasmo e a explicação, dizendo que fé sem caridade é lâmpada sem reservatório de forças. E, por sua vez, caridade sem fé é usina elétrica sem lâmpada.
E ele diz: quem confia em Deus, mas não ajuda, tem contemplação improdutiva. É como uma peça de altíssimo valor, mumificada num museu, sem servir ao mundo. Ele nos diz que ajudar ao próximo, sem confiança em Deus, é perder o contato com Deus, é perder o contato divino. Construir a fé é construir um patrimônio íntimo de bênçãos. E ele continua: a caridade é o canal pelo qual se espalham essas bênçãos. A fé confere visão. E por outro lado, a caridade confere crescimento espiritual. Ele nos diz que sem fé nós caminhamos na sombra. E por outro lado, que sem caridade nós somos um poço de egoísmo destruidor. E ele nos diz que devemos juntar ambas as questões, a fé e a caridade, para prosseguirmos construindo uma vida espiritual um pouco mais atenta. E nós então resolvemos contar a história de um espírito que, quando encarnado, na sua talvez penúltima reencarnação, caminhou por essa região sob a tutela do nome de Jesus Cristo em sua batina, e ele esteve muito próximo aqui do Guarujá. E nós encontramos ele nascendo na encarnação da qual iremos contar, 1676, em Portugal, sob o nome de João Barbosa. João Barbosa, ele vinha de uma família de nobres, uma família bastante nobre, que havia perdido todos os seus recursos financeiros. Por essa razão, ele não pôde obter um estudo formal, mas ele foi sempre alguém que se destacava pela sua inteligência. Ele se conduziu pelo pastoreio das ovelhas e tinha 4 irmãos, todos exatamente na mesma condição de pobreza. Mas ele tinha um sonho de que queria trazer aquele status financeiro novamente, além da nobreza que carregava no nome. E ele, sabendo que na cidade do Porto, em Portugal, as especiarias chegavam nos navios, se direcionou e passou a trabalhar ali, contando, registrando para uma empresa o comércio das especiarias. Só que naqueles dias nós encontrávamos uma série de navios que partiam e traziam histórias sobre a corrida do ouro que se dava no Brasil. Não demorou 3 meses, ele se consorciou, se associou a outros homens e veio para o Brasil. Ele desce no porto do Rio de Janeiro e ele vai se tornar um comerciante que rapidamente enriquece, rapidamente se coloca na posição de um homem que iria retornar à condição financeira que um dia sua família obtivera. Ele viajava pela cidade de Paraty, Mariana, Ouro Preto e levava a sua caravana cheia de mercadorias. E nessas regiões ele trocava por ouro. Então ele enriquecera, mas por outro lado sentiu seu espírito um tanto quanto vazio. Conta-nos que certa feita ele estava na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, e ele, caminhando por aquelas ruas, vê um homem ali jogado ao largo, diz ele, exatamente como na parábola do bom samaritano. Aquele homem, diz ele, que parecia como se fosse um pouco de pó sob a terra. As pessoas ou pulavam o seu corpo ou passavam ao largo. E ele se sensibilizou. Ele se aproxima daquele homem e aquele homem lhe diz rapidamente: eu fui assaltado. Me deixaram assim, despojado no chão. Obrigado pela sua ajuda. Seu coração se comove. Ele leva esse homem a uma hospedaria, exatamente no mesmo sentido do qual conta a parábola do bom samaritano. E ele permaneceu com aquele homem que ardia em febre por horas e horas. E ele permanecendo, oferecendo o que podia em forma de auxílio,
quando, de repente, o homem transfigura o seu rosto e diz: Barbosa, amigo, eis que tens comigo. E ele olha para aquele homem e fala: quem é você? Ele fala: eu sou aquele que serves há muitos séculos. E o seu coração, nesse momento vazio, cansado de procurar as coisas do mundo, reencontra comigo. E eu peço que venha me servir. E ele diz: Jesus Cristo, o Senhor me procuras, eu procuro o seu coração. Necessito de seu serviço. O que devo fazer, Senhor? Distribua todos os seus bens aos pobres e venha comigo. Naquele momento, João Barbosa fica um tanto quanto emocionado com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, ou pelo menos alguém que se identificara daquela forma e decide que doaria todos os seus bens aos pobres. Ele se direciona ao convento de Santo Antônio e ele faz ali a distribuição dos seus bens e pede para ingressar à ordem dos franciscanos. Naquela noite, após todas aquelas palavras que ecoavam na sua mente, ele adormece rapidamente. Quando vê um homem que vinha na sua direção totalmente iluminado, mas as suas roupas eram farrapos de sacos de pano. Seus pés vinham descalços e ele reconhece Francisco de Assis. Francisco diz-lhe: chega um momento de deixares as roupas que brilham em púrpura, as festas e as viagens demasiadas. Agora você se fixará no convento de Santo Antônio. E ali você vestirá as vestes como a minha. Procurarás nos serviços mais simples a presença do Cristo e a servidão a todos os sofredores. Através da caridade encontrarás a coroa da glória na vida espiritual. Padecerás com o sacrifício do seu corpo físico. Trabalharás incansavelmente. Não terás o reconhecimento dos homens, mas seguirás inspirado por mim e diretamente por Jesus. E ali nós encontramos 7 instruções de Francisco de Assis para aquele que iria tomar o nome de Frei Fabiano de Cristo. Educa as tuas palavras. Eduque os teus ouvidos. Cultiva a paciência. Cultive a resignação. Sofrerás em teu corpo físico, mas libertarás o teu espírito. Teus braços recolherão os que choram e que clamam por misericórdia. E por último, terás uma bandeira em tua vida e nela estará escrito apenas caridade. Assim nós vemos ele se despedindo daquela vida, fixando-se no convento e recebendo a primeira de todas as funções da qual desempenharia por longos anos de sua vida. Porteiro do convento de Santo Antônio. Ele permaneceria naquela função onde ele entendera, na simplicidade dela, que todos aqueles que procurassem o Cristo teriam o primeiro contato para com ele. E ele poderia acolher todos os tipos de dores que assim se demonstrassem às portas daquele convento. Conta-nos a história de que certa feita, ele, ali à porta do convento, um grupo, logo um pouco adiante, de escravos trabalhavam incansavelmente. E tinha um feitor de nome Senhor Silva. E o Senhor Silva, ele era bastante conhecido pelos escravos. Ele batia muito severamente. Ele tinha
o chicote disciplinador que todos conheciam. E o Sr. Silva estava no trabalho, mas ele tinha uma febre que cansava bastante e o colocava numa condição tão debilitada que todos os escravos enxergavam. Um dos escravos olha para ele e diz a outro escravo, bem baixinho, o Sr. Silva não vai aguentar. Já já ele desmaia. Ele mal termina de falar essas palavras e o Sr. Silva desmorona no chão. Eles olham para aquele feitor e pensam, se nós nos calarmos, ele morre. Mas será que o castigo não será maior? Decidem então que iriam ajudá-lo. Carregam até a porta do convento, chegam a Frei Fabiano de Cristo e dizem, Fabiano, faz por ele o que fazes por nós. E Fabiano sai imediatamente em direção a um jarro de água, enche um copo de água, olha para o escravo mais debilitado, o que tinha o maior número de cicatrizes. E ele fala, faça uma prece e pede a Deus que entregue o remédio que eu ofereço a vocês. Mas, Senhor, ele já me bateu tanto, mas a proposta do Cristo na caridade é para que nós venhamos a amar os nossos inimigos. É necessário demonstrar que não existe nenhum ressentimento em nossos corações. E ele então faz uma prece àquele escravo e entrega a água, levantando o corpo do Sr. Silva, dando água em sua boca, quando ele abre os olhos e vê aquele escravo que ele tanto havia maltratado, oferecendo a salvação de sua vida. Conta que a transformação de seu espírito seria dada naquele dia. Ele continuaria na posição de feitor, mas não mais se utilizando do chicote disciplinador. Ali nós entendemos que o processo da qual estava oferecendo em nome da caridade e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo era o amor aos inimigos, curando as chagas de um coração violentado que vibrava o ódio. E, por outro lado, curando aquele que odiava através de receber as bênçãos da qual nós encontramos no Evangelho. Ainda hoje eu contei uma história, eu acho que eu vou contar para vocês. Também eu contei para o Márcio. Nós estávamos em uma reunião mediúnica e nós temos alguns espíritos, um espírito específico, que às vezes se manifesta e ele é muito bravo. Ele fala muito bravo, mas ele está sempre pronto a auxiliar todas as dores. Mas ele tem a maneira muito peculiar de auxiliar. E ele dá instruções muito diretas. E uma das integrantes da reunião chegou para mim e falou assim, Álvaro, eu queria te dizer que eu estou com um pouco de dificuldade com esse espírito. Eu sei que ele ajuda muita gente, mas eu queria te dizer que isso me traz uma lembrança de alguém que gritava comigo no passado e eu não estou sabendo entender. Eu falei, olha, me perdoa, eu sou médium inconsciente. Ela sabe disso. Eu falei, eu sou médium inconsciente, eu não consigo controlar o trovão da sua voz. Eu falei, mas ele é um espírito totalmente dedicado ao bem. A gente precisa de encontrar a forma de que você possa compreender e ressignificar. E eu vou pedir a ele, se ele pudesse falar, não que nem um trovão, mas quem sabe como um carro de Fórmula 1, tá bom. E fomos no dia seguinte à reunião. Eu senti que ela estava um pouco desconfortável, assim, em algum momento. Um outro espírito benfeitor se manifesta e falou, brincando com ela, já já vem o grito, se prepara. Logo depois se manifesta aquele espírito. E ele, falando com a palavra bastante forte, diz a ela, Senhora Leni, o nome dela, eu estou dizendo porque ela foi autorizada a dividir a história. Senhora Leni, a senhora não compreende o meu jeito. Eu peço desculpas porque a minha última encarnação
foi na Segunda Guerra Mundial como um comandante. A senhora vai entender como eu posso oferecer amor. Imediatamente começa a dizer sobre alguns problemas que nós não sabíamos que ela tinha. E ela diz que começa a sentir no seu corpo algo que mexia dentro. E ela falou que... Ele diz a ela, pode falar o que você está sentindo? Eu falei, eu estou anestesiada, mas eu estou acordada. Eu consigo falar. E estão mexendo em tal e tal lugar. E aquele médico, então, alemão, retorna, senta e fala, agora você vai compreender. E a reunião, ela é bem no escuro. Bem no escuro. E tudo que ela tocava começou a virar luz. Tudo com efeitos físicos. Ela estava com um cobertor porque o ar-condicionado é forte e estava bastante frio. Ela estava com um cobertor, ela passou a mão e ficou luz e luz e luz e tudo que ela tocava e acendeu uma luz embaixo da sua cadeira. E aquela luz iluminava a todos. O Moacir Camargo estava presente nessa quinta-feira. E ela, quando termina a reunião, em pranto, em choro. E ela vai para trabalhar aqui de uma cidade do lado de você, esqueci o nome, cidade aqui do litoral, esqueci o nome, e passa 2 dias. E ontem à noite eu falei com ela, falou, Álvaro, eu não consigo viajar. Eu estou em êxtase espiritual, pelo amor que eu recebi daquele espírito. E quando nós olhamos os infortúnios, quando nós olhamos no Evangelho, a passagem que fala sobre afabilidade e doçura, os Espíritos nos escrevem que muitas vezes alguns se utilizam do verniz social, mas na realidade carregam um fel. E existem outros que possuem palavras duras, mas estão completamente comprometidos com a caridade. E eu disse para ela, Leni, se fosse comigo, na minha condição espiritual, depois de ela falar que no começo da reunião ela teve uma discussão grave com aquele espírito. E falava, mas por que você precisa se manifestar dessa forma? Você não pode ser mais manso? Falou, você não conhece o Evangelho? E ela falou que pronunciou uma série de coisas mentalmente. Eu falei, Eleni, se você tivesse falado isso para mim, na minha condição, na melhor das hipóteses eu viraria as costas e me afastaria. Na segunda hipótese mais plausível eu ia falar maledicência de você. Na terceira eu ia brigar. Mas esse espírito para mim demonstrou que ele sabe oferecer o bem quando alguém não lhe compreende e talvez até interrogue sobre as suas atitudes. Então nós encontramos Frei Fabiano de Cristo demonstrando sua percepção da caridade na condição mais iluminada. Sabe qual é a mensagem mais comentada por Emmanuel do Evangelho? Amai os vossos inimigos. E aqui nós compreendemos a caridade no nível, como costumamos dizer, que derruba todas as muralhas de Jericó, para que no sentido do qual nós encontramos Gamaliel explicando a Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, para que o povo possa adentrar a terra prometida. E diz Gamaliel a Paulo de Tarso, a terra prometida é o estado de vivência do Evangelho dentro do simbolismo do Antigo Testamento. Nós compreendemos, então, um pouco na vida de Frei Fabiano de Cristo. Mas encontramos também o Espírito de Mir na Revista Espírita de 1865. E ele vai nos dizer que a fé pairava sobre a terra e ainda paira por alguns dias. E a fé, ela procura aonde repousar. Mas os homens se apegaram tanto a ela que esqueceram a razão. E nós nos desviamos por caminhos onde a fé se torna dogmática e nós não questionávamos e não tínhamos a possibilidade, se talvez estivéssemos não na condição de sacerdotes. Foram criados os dogmas, nós caminhamos para a cegueira espiritual, diz o Espírito de Mir. Mas logo após disso, diz ele, o iluminismo rasga um novo momento. E nós então passamos
a depositar toda a nossa dedicação à razão. Passamos a negar a fé em completude. Nos tornamos materialistas e no movimento pendular do ego passamos ao outro extremo. E nos diz o Espírito de Emile que o Espiritismo vem para trazer o ponto exato, onde a fé raciocinada estabelece seus primeiros passos na Terra a partir de nós racionalizarmos os processos espirituais que eram tidos como milagres e passam a ser explicados sob a racionalidade, sob o arcabouço de instruções trazidos por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, na Gênese, no livro Céu e Inferno e no Evangelho segundo o Espiritismo, demonstrando qual a moral que nós devemos obter quando procuramos o ponto de equilíbrio desse processo que a humanidade visa para que possa, então, adentrar ao mundo de regeneração. Quando nós compreendemos que somos espíritos e que as leis que regem o plano espiritual são leis divinas, criadas pelo mesmo, que cria todas as leis que manifestam-se no livro da natureza e são explicadas há algum tempo por muitos missionários. Nós retornamos então a Frei Fabiano de Cristo. E sobre fé raciocinada, havia um homem naqueles dias, Dr. Fortes. Ele era um médico. E muitas vezes ele desenganava as pessoas sobre o estado de saúde. A medicina ainda era bastante precária. Mas aqueles que ele desenganava, no consultório, muitas vezes ele reencontrava em estado de plena saúde, caminhando nas ruas do Rio de Janeiro. Ele procurava aqueles homens que muitas vezes retornavam ao seu consultório, outras vezes encontrava na rua, falava: o que aconteceu? Fui até Fabiano de Cristo. E o que ele fez? Me ofereceu um copo de água. Se tinha feridas, ele derramava a água. E Dr. Fortes, depois de se deparar com muitas vezes esse fenômeno, ele vai procurar Fabiano de Cristo. Ele fala: eu gostaria de saber o que é que você, Fabiano, realiza com esses doentes que a ciência não tem condições de tratar. Ele falou: Senhor, eu não tenho nenhum conhecimento de enfermagem. Nesses dias ele havia sido colocado para trabalhar na enfermaria do convento. Eu não tenho nenhum conhecimento científico, mas eu também não tendo valor. Sei que Deus criou a vida da água e peço para que Deus, através da água, devolva a vida. Faço uma prece e peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que eles possam ter a sua saúde retomada em forma de vida em abundância. O médico não compreende aquilo que Allan Kardec viria trazer através do magnetismo, através do entendimento do que é o ectoplasma, a mediunidade de cura. As mediunidades se manifestam através dos efeitos físicos tão presentes na vida de Frei Fabiano de Cristo. Então nós entendemos a frase repetida por Chico Xavier e dita por Agostinho de Hipona: a fé abre uma picada, a ciência pavimenta uma estrada. Nós entendemos que tudo aquilo que antes era entendido de maneira dogmática, mas era executado com a maior preciosidade possível por aqueles que acreditavam, por aqueles que possibilitavam-se a servir a Deus e a Jesus com toda a lealdade. E essa lealdade vem de Fabiano de Cristo, pois certa feita ele tinha um superior, chamava Frei Boaventura, e o Frei Boaventura, ele tinha suas dificuldades com Fabiano de Cristo. Ele servia com muita pureza e dedicação, e aquilo incomodava um pouco a alguns que estavam ao seu entorno. E certa feita ele vai em uma noite, bate na câmara onde dormia Fabiano de Cristo e outros. Ele então vê que Fabiano não se encontrava. Retorna na outra noite, Fabiano não se encontrava. Retorna na outra noite e sai a procurar. Procura por todo o convento
Quando ele chega na enfermaria, ele estava recostado em uma parede, sentado no chão, em estado de bastante debilidade. E ele fala: o que fazes aqui, Fabiano? Estou a curar os doentes. Mas você já se encontra em um estado de saúde tão debilitado, ele tinha erisipela. Suas pernas estavam completamente pútridas. Você está se matando. Senhor, a minha vida não tem valor algum. Estes que se encontram ao meu lado são doentes do corpo físico e doentes do espírito. Eles foram abandonados por seus familiares. E aqui se encontrando, quando acordam, entram em desespero, quando se veem sozinhos. Se eles acordarem e a minha presença não estiver aqui, eles estarão em maiores dificuldades. Eu peço que eu possa servir com o sacrifício do meu corpo, estando junto deles. E ele então, sob a autoridade moral daquele espírito que carrega uma envergadura bastante expressiva, se calou. E vendo que muitos recebiam todos aqueles adventos das curas realizadas por Fabiano de Cristo, tenho uma ideia. Vamos pedir para ele passar pela cidade, recolhendo recursos financeiros. E ele diz: Senhor, eu não posso pedir aos que curei, como se tivesse lido o Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz: dai de graça o que de graça recebeste. E quando no capítulo que trata sobre a cura fala que muitas vezes o médium de cura doa a sua própria saúde em favor dos que sofrem. Ele então diz: eu não posso, mas posso bater nas casas aleatoriamente, e aqueles que não conhecer, pedirei contribuições. Ele se alegrava bastante com o óbolo das viúvas. As pequenas moedas alegravam o seu coração, pois ali ele enxergava o verdadeiro sacrifício do Cristo, em dias que a prosperidade financeira não eram verdadeiramente almejadas naquela região, alcançadas naquela região. Então, certo dia ele bate na porta de um homem que olha: Barbosa, você? Eu me lembro de você, nós somos da mesma cidade. Falo: você virou Fabiano de Cristo? Ah, eu tenho aqui um baú com muitos recursos. E se precisa dele, eu vou te dar. Eu carrego um peso na minha consciência. Porque tinha uma sociedade e acabamos tendo uma briga. Fiquei com parte maior, talvez, do que me devesse. E isso está me pesando. Eu entrego ao convento para aliviar. Era um valor verdadeiramente expressivo. E aqueles que se encontravam juntos se animaram. Mas Fabiano de Cristo, tendo uma fé verdadeiramente cristã, se coloca naquele momento e diz: devolva a quem pertence. Aceitarei os seus recursos, mas esse é necessário que seja devolvido àquele que você então enganou. Passado um tempo, ele aparece até um convento e diz: esses são os meus recursos. Devolvi, reparei a amizade e hoje compreendo o valor de sua instrução. Mais uma vez, ele fizera com que o atrito, através da caridade moral, pudesse estar à disposição de Jesus na terra, pela orientação através de sua palavra. E na Revista Espírita de 1862, nós encontramos a mensagem A Fé. E diz: sou a fé, moro com a esperança, a caridade e o amor, mas não na terra. Moro no mundo dos espíritos puros. E de vez em quando eu venho à terra e procuro um coração onde eu possa repousar. E a fé diz: encontrei alguns, mediante aos primeiros cristãos que se tornaram mártires. Encontrei alguns na Revolução Industrial. Encontrei alguns que serviram à ciência dos homens. Encontrei alguns que entregaram o seu corpo em sacrifício, como Giordano Bruno, como Galileu Galilei, que teve a sua prisão perpétua domiciliar, como aqueles que se sacrificaram em nome da humanidade e do progresso. E ela nos diz: julgam que eu me encontre entre vós, mas estão enganados.
E ela nos diz, porque fé sem obras é simulacro de fé. Fé verdadeira só é encontrada quando em ação, junto à caridade. E ela nos diz, eu ilumino a inteligência, como fez Allan Kardec com Jean-Pierre. E inspiro e aqueço os corações, como fez Allan Kardec, como Jean-Pierre. Coloco todos aqueles no caminho para encontrar ao próprio Senhor. Venho pedir a todos que se abriguem sob a minha bandeira, sob o nome do sacrifício e das ações verdadeiras. E é assim que nós encontramos a história, mais uma vez, de Fabiano de Cristo, que com suas pernas andava por aquele convento quase que como se arrastando. E um dia chega Boaventura e diz, procure o médico. Ele fala, eu não tenho tempo para parar de servir e a minha vida vale muito pouco. Sou desprovido de absoluto valor. Fizeste o voto de pobreza e de obediência. Então, como seu superior, te ordeno que amanhã venha até a enfermaria para ser assistido. E ele fica bastante envergonhado, porque ele pensa, o médico que vem até aqui não merecerá o odor pútrido da minha alma, sem valor, que se manifesta em minhas pernas. E ele faz preces a noite toda, pedindo misericórdia ao Cristo, para que aquele médico pudesse não sofrer tanto com o cheiro de suas pernas. Quando ele tira as faixas, um cheiro de rosa se estende por toda a enfermaria. E o médico, então, não conhecendo as ações, os mecanismos de efeito físico e os odores que se materializavam constantemente, como rosas, por exemplo, em Chico Xavier. Eu tive a possibilidade de pegar uma rosa que foi presenteada em 1972 por Chico Xavier ao seu Adelino da Silveira, que habita lá na cidade de Mirassol. E ele me mostrando aquela rosa falou, olha Álvaro, que coisa mais linda, ela tem o cheiro do Chico. E eu abria, o ambiente todo se inundou com um cheiro de mel e rosas, que era o cheiro que Chico Xavier carregava constantemente em sua vida. Então, a rosa de 1972 tem essa possibilidade. Imagine um espírito como Fabiano de Cristo, com a sua mediunidade de efeitos físicos. O médico fica um tanto encabulado, chama o superior e diz, ele pingou perfume de rosas nas feridas. Diga a ele que nunca mais assim o faça. E ele repreende Fabiano e diz, por que você fez isso? Eu não disse que era apenas para você vir à consulta? E ele fala, Senhor, perdoe o meu orgulho, não quis demonstrar o odor pútrido de minha alma a esse Senhor que não merece a minha presença ainda inferior e desvalida. Todos ficam um tanto quanto encabulados, porque apesar de tudo, Fabiano carregava a autoridade moral. E aquele homem, então, Boaventura, queria se vingar de Fabiano de Cristo. Ele tinha a sua condição de não compreendê-lo. E um dia encontravam-se ali próximo à rampa do convento, o convento está à disposição à visitação até os dias de hoje, ele, Boaventura e outros freis. E Boaventura diz, vejam só, lá vem Fabiano, ele que tem por tantas vezes enganado os mais pobres, se aproveitando de sua ingenuidade. Sabemos que toda essa população que nos procura, essa população tem sede de milagres e ele se aproveita. E ele fala, quer ver como é mentira? O que ele faz? Eu vou inventar a história que tem uma senhora ali embaixo na rampa. E vocês vão ver como ele vai descer se arrastando com as suas pernas adoentadas. E quando ele chegar lá embaixo, retornar, vai dizer uma história miraculosa. E ele chama Fabiano, Fabiano, tem uma senhora na rampa, lá embaixo, e ela espera a sua ajuda. Ele desce se arrastando, passa algum tempo,
Eles ali continuavam conversando. Retorna Fabiano da enfermaria e Boaventura diz: vamos ver o que ele vai contar. Auxiliou a senhora? Ele falou: sim, senhor, auxiliei. Ela tinha dificuldades nas pernas também, não conseguia subir a rampa, mas eu já a encaminhei para a enfermaria. Ela já está sob assistência do convento. E ele olha assim para os outros e diz: e como ela era? Ela era assim, e começou a descrever. E ela disse que conhecia o Senhor e mandou que eu lhe entregasse esse medalhão de prata que ela carregava no pescoço. Quando Boaventura vê aquele medalhão, era de sua mãe, que havia desencarnado há 2 anos atrás. O espírito de sua mãe se materializara e entregara aquela medalha. E fizera com que o coração do Frei Boaventura pudesse ter sido tocado, mais uma vez, pela mediunidade que fora conduzida em nome do Cristo, a mediunidade com Jesus. Mais um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um dos subitens. Nós encontramos, então, dentro dessa história, o entendimento do valor do sacrifício, da fé, da comiseração e da misericórdia de todo o coração que se move. Como a gente não tem a noite inteira, a gente vai fazer um intervalo já para terminar a palestra. A gente já vai partir para o final. E eu vou contar para vocês aquilo que nos traz André Luiz no capítulo 18 do livro Missionários da Luz, quando nos fala de obsessão. E nos traz exemplos de vários partícipes que ali se encontravam na assistência da casa espírita. E ele nos conta que apenas 1 de 5 casos seria auxiliado pelos espíritos, revelando a cura. E esse trabalho seria feito pelo esforço perseverante de mudar os pensamentos, a conquista de novos horizontes intelectuais pela instrução para que possamos nos reconhecer imperfeitos e não apenas nos reconhecer, nos sustentar humildes o suficiente, como foi pedido a Frei Fabiano de Cristo. Humildes o suficiente para compreender que somos imperfeitos e que demonstramos as nossas imperfeições nas relações entre uns e outros, no trabalho espírita, na organização do movimento de unificação. E quando assim identificamos, necessitamos nos abaixar diante de nós mesmos, como diz o rei Salomão, que necessita o homem se abaixar para enxergar a sua face na água. E quando é questionado pelos grandes sábios, por que não usou o rei Salomão o espelho, já que eles existiam desde que o povo de Israel saiu do Egito? Porque quando o homem se abaixa diante dele mesmo, ele demonstra a humildade para transformar-se. Outro dos elementos fundamentais e importantes. Assim diz também André Luiz, que através do passe magnético, da água fluidificada, como fazia Fabiano de Cristo, no seu intento e através de sua mediunidade e através da caridade constante. Eu sou uma negação para a música. Se eu fosse tocar com você, Teca, todo mundo saía correndo. Se eu fosse cantar, todo mundo tampava os ouvidos. Mas nós estávamos morando na cidade de Barreiras, na Bahia, e um projeto da Casa Espírita Joana de Ângeles, Musicando a Vida, ia todos os sábados para o hospital pediátrico, e ali nós contávamos uma história em cada quarto, entregávamos um brinquedinho para as crianças, fazíamos uma prece. E eu falei, se é Musicando a Vida, tem que ter música. Falei, vou aprender a tocar o ukulele. 3 notas até a Sinfonia de Beethoven. E eu ia para aquele hospital e aquilo me encantou tanto que a nossa escala era 1 vez por mês. Mas eu falei, eu quero ir todos os encontros. E eu pedia para que eu pudesse ir, e todos os finais de semana eu estava ali cantando todas as músicas com 3 notas e sem ritmo nenhum. A negação era tão grande que eu falava assim, não canta, deixa eu tocar, vocês entram no ritmo, senão me perco.
Então, a gente ia e cantava. E um dia a gente entrando por aquele hospital, quando as criancinhas saíam, as que podiam se levantar do leito, e olhavam com tanta felicidade, uma mãe saiu com um filho com paralisia cerebral no seu colo. E eu fui em direção àquela senhora com a música mais difícil que podia existir, mas com um pouco de amor. E eu, durante anos da minha vida, todos os trabalhos de caridade que eu me colocava, eu vi uma série de espíritos que olhavam para mim e davam risada da minha cara. E eu estava dentro do centro e esses espíritos riam de mim. Eu ia para o hospital e eu tocando e eles riam, e riam, riam. E aquela mãe, com aquela criança, que deu um sorriso para a música e para a presença do Cristo, que se fazia em nome da caridade, fez com que, a partir daquele dia, eu não pudesse mais ver aquela nuvem, aquela quantidade demasiada de espíritos que riam a todos os instantes, demonstrando o que André Luiz nos traz, que a caridade é a forma de cura às dores do nosso espírito, às enfermidades do corpo. E esse médico, certa feita, nos diz: o homem pede a cura, a lei pede transformação, demonstrando que nós devemos nos movimentar através da fé, constante nas obras caritativas, dos esforços consagrados, não a reencontrar os confortos que nós obtemos dentro do nosso lar, ou no conforto das casas espíritas, mas que nós devemos nos sacrificar verdadeiramente e assistir aqueles que procuram a doutrina espírita até a necessidade de seus espíritos. Porque se nós estamos hoje na condição de espíritas, é porque os nossos espíritos adoentados pedem cura a Jesus, através da possibilidade de prosseguirmos trabalhando, como quando somos ainda desvalidos de qualquer tipo de atributo a refletir nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o próprio Cristo escolhe o seu caminho através de uma água que era vinagre. Quando ele carrega a sua própria cruz. E quando aceita os cravos para demonstrar que aos seguidores do Cristo não basta o conforto das casas espíritas, não basta o conforto dos nossos lares, mas a dedicação absoluta e constante, se utilizando de todos os momentos de nossa vida, para que possamos servir onde quer que estejamos, procurando a humildade que foi pedida a Fabiano de Cristo, não para recebermos aplausos ou caminharmos com as roupas vistosas que os homens aprimoram, mas que o nosso espírito possa estar integrado com as vestes do pobrezinho de Assis, que demonstrou que no inverno seus pés eram suficientes, sem os sapatos, para suportar a geleira do egoísmo humano. Quando os seus olhos, extremamente adoecidos, encontravam a impossibilidade de enxergar o mundo e a natureza, mas a possibilidade de enxergar as dores e as chagas dos infortúnios ocultos presentes na lepra naqueles dias. O pedido que é feito aos espíritas é que nos tornemos apóstolos do Espiritismo e que venhamos a seguir os nossos dias em nome de Jesus, prosseguindo a espalhar as verdades da imortalidade da alma, as leis que regem o espírito, mas não pela fala adequada, mas através do exemplo que encanta, que conforta e que sim arrasta, como fez Allan Kardec com o espírito de Jean-Pierre, que segue no plano espiritual incansavelmente, procurando os infortúnios ocultos. E nos diz Jean-Pierre na sua comunicação: os infortúnios ocultos se encontram tão presentes em nossas vidas. E é necessário que nós venhamos a nos inspirar nesses exemplos, como de Frei Fabiano de Cristo. Segundo nos contam os Espíritos, segundo afirmou Chico Xavier, é a reencarnação do Padre José de Anchieta. E por isso eu contei a história deles para você, porque bem aqui pertinho ele caminhou
fazendo ao lado de Emmanuel a evangelização dos nossos corações. Não quando éramos ainda espíritos necessitados, mas ainda quando somos espíritos necessitados do trabalho que a misericórdia divina possibilita a todos nós. E vocês, amigos de Bertioga e Guarujá, possibilitaram a mim um espírito tão endividado, mas que se põe no trabalho sem condições de servir. E eu agradeço esse convite, pois sei que não tenho altura para falar da caridade, do amor, da esperança. Mas eu pedi aos bons espíritos que me inspirassem e que pudessem trazer um pouco mais de inspiração a todos nós, para que mais nos amemos, para que mais prossigamos nos sacrificando e obtendo no tempo o recurso adequado. Pois, como nos disse um espírito benfeitor, o caminho nós já conhecemos. Mas a velocidade da marcha ao bem cabe ao livre-arbítrio de cada um de nós impor por si só. Uma ótima noite a todos. A nossa amiga Álvaro, por trazer palavras